E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Alan, sou responsável aqui pela plataforma e também seu professor em 2026. O intuito desse vídeo é apresentar para você como que a gente trabalha aqui dentro do Conte Vestibulares, como que funcionam os nossos materiais, qual o nosso tipo de metodologia, as nossas crenças, e também apresentar um pouco do nosso projeto. Eu digo um pouco do nosso projeto porque ele é muito maior do que o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu não quero tomar muito do seu tempo, eu quero ser breve na nossa discussão, mas ser bastante efetivo e lúdico no que a gente vai apresentar em 2026. Tranquilo? Bom, eu sou professor aqui na plataforma de matemática e de redação. E a imagem que você está vendo agora é uma imagem muito ilustrativa do que eu acredito que pode acontecer com você. Existe uma crença muito grande de que existem pessoas que são de exatas, existem pessoas que são de humanas, existem pessoas que são de biológicas, e que por conta disso você não aprende uma determinada área. Eu sou totalmente avesso a esse tipo de configuração, porque eu não acredito que uma pessoa tenha nascido com massa cinzenta, né, podendo elaborar e pensar de diversas formas, e ela só seja capaz de reproduzir matemática, ou só escrita, ou só biologia. Ela pode sim ter uma aptidão maior para alguma dessas áreas, uma afinidade um pouco maior, mas isso não inibe ela de aprender outras coisas. A maior prova disso que você tem é a pessoa que vos fala agora. Eu sou professor na plataforma de matemática e de redação. Duas áreas totalmente opostas uma da outra. Na redação ali valorizando muito da arte, da literatura, dos pensadores. Na matemática valorizando muito da criatividade, do pensar criticamente, inclusive, algumas problemáticas que a gente pode evidenciar. A imagem que você está vendo agora vem muito para ilustrar isso, né? Você tem muito as cores que estão relacionadas à parte da criatividade, mas elas também estão presentes aqui, nas formas, nas cores também, na maneira como ela tem se apresentado. Então esse mundo é um mundo que eu acredito, na verdade, que se mistura, e precisa se misturar. Quando você se limita única e exclusivamente a essa divisão de sou de exatas, sou de humanas, sou de biológicas, você acaba limitando muito o seu espaço, a sua aprendizagem, o seu cognitivo e até mesmo a sua evolução, porque você coloca no seu cérebro que você é unicamente capaz de aprender uma coisa. E não faz o menor sentido pensar assim. E para o ano de 2026, aqui eu tenho uma breve apresentação do que você vai encontrar dentro da nossa plataforma. Um curso de matemática básica, completo e atualizado para 2026. O curso de cálculo mental, queridinho de muitos dos nossos alunos, mas com uma grande novidade, também atualizado para 2026. O curso extensivo de matemática, e também com uma grande novidade, ele agora não é um curso exclusivo para Enem, ele é também um curso para vestibulares tradicionais. Então, se você vai fazer o Enem e outros vestibulares, aqui você vai encontrar materiais atualizados, aulas novas, aulas também atualizadas e conteúdos que até o momento nós não tínhamos, mas que estarão presentes no seu ano de 2026 para sua preparação, caso você faça outros vestibulares além do Enem. O curso de redação vem também atualizado em 2026, a gente já tem atualizações todos os anos na parte do ao vivo, mas ele também vai entrar na parte do gravado, agora com uma nova estrutura, né? Pensando ali as competências da redação de forma mais atualizada, pensando os repertórios, o argumento, e sempre valorizando uma característica que a gente tem aqui, que é a característica da criatividade, da autonomia. A Arena Enem, trabalhando listas específicas de matemática, pensando nas competências e nas habilidades, e para você entender um pouco melhor, eu vou te mostrar aqui. Bom, esse é o exemplo de uma das questões que a gente libera para você semanalmente. Agora em 2026 ele começa já ali no início do curso. Então semanalmente você vai receber uma lista de matemática. E essa lista de matemática ela tem uma peculiaridade interessante. Ao longo do ano você vai passar por um processo de desenvolvimento. E durante esse processo de desenvolvimento você vai encontrar algumas dificuldades. Dentre elas, a leitura de um problema um pouco mais específico, a interpretação desse problema, uma estratégia um pouco diferenciada para a resolução de algumas questões, às vezes a necessidade de você pensar de forma mais criativa alguns caminhos, justamente para que você se diferencie de outros candidatos e consiga ganhar tempo. Você deve ter feito aí a prova do Enem recente, você deve ter feito outros vestibulares, e você deve ter percebido que eles estão com uma dificuldade um pouco mais elevada. E essa dificuldade um pouco mais elevada, ela ainda não distanciou candidatos de alta proficiência.
né? Por quê? Porque todos esses candidatos que atingem maiores notas, eles têm essas características. Eles têm um cálculo mental bem desenvolvido, eles têm uma agilidade absurda na hora de resolver os problemas, eles conseguem pensar de forma mais criativa e autônoma soluções diferentes para os mesmos problemas, e isso tende a aumentar a nota desses alunos e fazer com que eles acertem muito mais questões em menos tempo. Ou seja, não existe aquela situação de, poxa, deixei de fazer algumas questões, ou até mesmo eu estava muito cansado e não percebi que tinha ali algum tipo de distrator. Esse nosso material da Arena Enem, ele é voltado especificamente para isso. Ele vai trabalhar o seu cansaço, ele vai trabalhar a sua atenção, ele vai trabalhar a sua leitura, ele vai trabalhar a sua interpretação, ele vai trabalhar as pegadinhas, ele vai trabalhar soluções diferentes para um mesmo tipo de problema, soluções criativas para um mesmo tipo de problema, além do reconhecimento do padrão do que a prova tem exigido e também algumas outras questões que podem vir a aparecer e que não seja nenhum tipo de surpresa, como foi para muitos candidatos aquela questão de função trigonométrica que apareceu na prova do Enem de 2025. Bom, a gente não quer que você passe por isso, a gente quer que você chegue o mais preparado possível. Alan, mas aqui é só uma questão, como que a gente vai trabalhar tudo isso? É aí que tá. Todas essas questões, elas são pensadas com base nas competências e habilidades do Enem, e elas também são pensadas naquilo que dificulta a sua evolução. Vai acontecer ao longo do seu ano de você atingir algumas marcas de acertos na sua prova de matemática. 20 questões, 30 questões, 40 questões. E esse intervalo aqui é um intervalo que geralmente é mais difícil de se alcançar e também de se ultrapassar. Por quê? Porque quando você chega ali nos 30 acertos, você já não está mais ali numa questão voltada para conteúdo. Geralmente é a interpretação de um problema, geralmente é o tempo, geralmente é uma estratégia diferente de resolução de prova, e é exatamente nisso que a gente está focando, para que você consiga desenvolver todas essas habilidades. Todas essas questões serão resolvidas em vídeo e cada uma delas, né, pode apresentar uma solução muito criativa, duas soluções diferenciadas, como foi o caso dessa questão. Fizemos uma solução um pouco mais algébrica, fizemos uma solução um pouco mais visual, geométrica da coisa, que pode deixar o problema até um pouco mais fácil, mais visível, mais assertivo e rápido de ser resolvido. Então a ideia da Arena é trabalhar justamente isso. Então algumas pegadinhas você vai acabar encontrando, óbvio, mas eu vou te ensinar a driblar todas essas coisas e a ficar atento para que você não erre mais esse tipo de exercício, justamente para que você consiga uma maior quantidade de acertos. É um material assim lindíssimo, queridíssimo de muitos alunos também. Beleza? É isso que a Arena vai trabalhar com você. Vocês farão ainda ao longo do ano algumas provas e simulados. Alan, por que provas e simulados? Não são a mesma coisa? Não. Os simulados, eles são de autonomia nossa, aqui dentro do Conte Vestibulares. E as provas são provas resolvidas. Então aqui, ao longo do ano de 2026, você vai encontrar as resoluções das provas do Enem, você vai encontrar resoluções de provas do Enem, as mais importantes, as mais difíceis, e também de outras bancas. Então você vai encontrar a resolução da prova da FUVEST, resolução das provas da VUNESP, ali pensando Unesp, FAMERP, FAMEMA, resoluções de prova da Unicamp, algumas provas da UES e algumas outras provas que são interessantes também, de acordo com o que vocês apresentarem como interesse ao longo do ano. Então essas resoluções estarão disponíveis para vocês, para o caso de repente vocês quererem treinar com uma prova específica, o que é interessante de ser feito, e vocês terem uma resolução muito bem comentada também. Para quem está entrando agora no mês de dezembro, você leva junto o nosso curso de revisão. E agora em 2026, esse curso de revisão ele vai ser integrado no nosso cronograma. Então você vai encontrar alguns conteúdos de revisão ao longo de todo o ano. Então ali no mês de abril você já vai encontrar alguma coisa, no mês de maio você vai encontrar mais conteúdo, no mês de junho, julho, que é geralmente mês de recesso, férias, você também vai ter alguns conteúdos, justamente para que você possa revisitar essas coisas, beleza? Então essa é a nossa proposta para 2026. E a gente vai seguir aqui naquela nossa metodologia polar. Você vai trabalhar ao longo do ano com a gente o conteúdo, a estratégia de prova e de resolução, a agilidade, o reconhecimento de padrões, a autonomia e também a criatividade no processo de escrita e de resolução de problemas. Nós teremos algumas frentes que estarão responsáveis por alguns conteúdos. Então, a matemática básica, o extensivo de matemática, o extensivo de redação, eles terão maior importância aqui no conteúdo, na autonomia
e na criatividade de resolução de problemas. Eles são mais fortes nessa parte. Obviamente que a gente vai trabalhar ao longo do curso também a estratégia, a agilidade, o reconhecimento de alguns padrões, no caso da redação, o reconhecimento de melhores argumentos, mas nós temos cursos mais específicos voltados para desenvolver essas habilidades. Aqui a gente tem o curso de cálculo mental e a Arena Enem. O cálculo trabalha especificamente a agilidade, a autonomia e a criatividade. Obviamente a gente vai construir um conteúdo em cima disso também. A Arena Enem vai focar na estratégia, na agilidade, no reconhecimento, na autonomia, na criatividade, e como as nossas resoluções são bem completas, ela também foca no conteúdo. Então ela vai servir como parâmetro para essas coisas. Veja que cada um dos cursos ele é pensado para que você desenvolva uma determinada habilidade que é necessária para que você consiga um maior desempenho nas provas de matemática e de redação, que são, sim, as mais importantes dentro do seu vestibular. E além desses dois, você ainda vai ter provas e simulados, né? As provas e os simulados serão foco principal na estratégia, na agilidade e no reconhecimento de padrões dentro do seu vestibular. Conteúdo, criatividade e autonomia são trabalhados ali principalmente na parte da resolução e durante o seu treino. Mas quem vai cuidar realmente dessa parte ali são as arenas e o cálculo mental. E a revisão tem a função de fazer você voltar um pouco aqui no conteúdo, porque ao longo do ano você vai esquecer algumas coisas e também continuar fortalecendo a sua estratégia, a sua agilidade, justamente porque a gente vai trabalhar tanto a parte de conteúdo para revisar algumas coisas, quanto a parte de exercício, justamente para retomar algumas coisas que de repente você não está lembrando muito bem, beleza? Então toda a nossa plataforma vai focar nessa estratégia, nessa metodologia que a gente está chamando de metodologia polar, justamente para que todos os polos das habilidades que você precisa desenvolver sejam as mais altas possíveis. Tranquilo até aí? Beleza. A nossa proposta, então, é que você aprenda tudo. Só que a gente sabe que é muita coisa. Então eu quero que você aprenda isso rápido. E como que eu vou te ajudar a desenvolver todo esse conteúdo de forma efetiva e de forma rápida? Primeiro ponto é o material. O nosso material ele já está completo, principalmente nessa parte de matemática, então você vai receber um material com espaço suficiente para você fazer determinadas anotações. Então, vê só, você recebe o material dessa forma, então os desenhos já estão prontos para que você não precise ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Ao longo da aula, a gente vai desenvolver esse conteúdo, então bem passo a passo, você vai completar esse raciocínio junto com a gente, e no final, você vai sair um raciocínio completo. Então, todo o nosso material bem desenvolvido, bem discutido, completinho, de acordo com as coisas que você precisa pensar. Esse material, inclusive com as anotações, ele já está disponível antes mesmo de você começar as aulas. Você tem disponível esse material para você construir as anotações junto com a gente, e esse material com as anotações já prontas, para caso você queira usar esse daqui e escrever algumas coisas por cima dele ainda também. Então, dá para você tirar um proveito interessante. O ponto-chave aqui é que você não precisa mais perder tempo com resumo, de repente, né? Justamente porque todo o resumo ele acaba sendo construído juntamente com o raciocínio na hora que você constrói esse material. Então, isso força você a ter uma metodologia um pouco mais ativa, né? Porque você tem que prestar atenção para construir essa parte teórica, essa parte crítica, criativa, junto com a gente. E isso faz com que você preste mais atenção, principalmente no ambiente online, né? Que exige de você uma postura um pouco mais coerente, um pouco mais concisa, fortalecida nesse sentido. Tranquilo? Então todo o nosso material de matemática, ele é pensado dessa forma para que você tenha o melhor proveito possível. E quando a gente pensa em redação, a gente está falando de um curso que te convida a pensar. Eu estou falando convida, porque convite é aquilo que a gente aceita ou não. Então, se de repente você não quiser aceitar esse convite a pensar, eu tenho uma triste notícia para você. Não vai ser bom. Porque lá no final do ano, você vai ficar um pouco mais ansioso pensando no tema que pode aparecer. Você vai ficar um pouco mais ansioso pensando se, nossa, isso é um repertório de bolso. Será que vão descontar ponto meu? Porque quando você pensa a redação do Enem, principalmente, você deve ter percebido já pelas últimas discussões que a criatividade tem sido um ponto-chave dentro das redações. A maneira como você articula suas ideias, os seus argumentos, como você organiza todos esses fatos, como você conecta uma coisa a outra. E se você não souber pensar redação, isso vai ser muito, muito mais difícil para você. Então, para melhorar tudo isso, a gente convida você a fazer um trabalho que a gente faz desde sempre, que é essa discussão
pensada no olhar o mundo, no olhar o outro, no olhar as problemáticas e de entender em quais caixinhas a gente consegue encaixar cada uma dessas temáticas para então conseguir pensar os argumentos, os repertórios e de forma muito rápida, livre, inclusive. Então, além de muitas outras coisas que a gente trabalha na redação, nós teremos discussão por eixos temáticos, atualizado para 2026, temas semanais todos com correção, novos temas também para 2026. Para 2026, nós discutiremos muito arte e literatura para redação, construções argumentativas, discussão por pensadores também, bem como as suas obras, né? Então, o que Hannah falava, o que Pierre falava, o que Levi Strauss falava, o que Emmanuel Levinas falava. Então, vários pensadores que talvez você nem conheça serão discutidos ao longo do ano, justamente para que você tenha uma variedade um pouco maior e um pouco mais interessante dentro dessa discussão. Nossa, Alan, mas aí vai ser muita coisa para eu lembrar? Então, não, porque a gente vai construir isso com você. Então vai ser uma coisa mais óbvia ao longo do ano, e quando a gente pensa tanto tema por eixo temático, como as discussões por eixo temático, isso vai se tornando bem mais interessante para você. Ao longo do ano também nós teremos algumas discussões de obras literárias que são importantes e porque elas também podem servir como um bom repertório para você. E eu também vou escrever algumas redações ao vivo junto com você. Para quem já foi aluno nosso, sabe que esse é um momento muito interessante e impactante, justamente porque eu te mostro como que você pensa a redação. E aí eu acho que é uma coisa que você não vê em muito curso por aí, né? O professor que te ensina a escrever tem que ser um professor que escreva, né? Então o professor que te ensina a escrever precisa mostrar como funciona esse processo de escrita. Então é bem interessante porque eu vou pensando em voz alta, eu vou falando dos pensadores, você vai participando ao vivo comigo e dizendo, pô, Alan, se eu quisesse usar um repertório diferente, será que eu poderia fazer? E aí eu mostro para você como que você poderia fazer tudo aquilo. Então é um processo muito interessante e bastante divertido, porque eu vou mostrando para você justamente como que essas ideias podem se encaixar. E isso vai te dando uma autonomia, uma criatividade muito maior nesse processo de escrita. Eu garanto para você que essa vai ser uma das maiores e melhores experiências da sua vida no processo de vestibular. Até porque depois do vestibular você vai estar na faculdade, e aí na faculdade as suas experiências serão outras e bem mais interessantes, com certeza. Mas elas não serão um problema para você justamente porque você terá aprendido a pensar criticamente, que é uma das maiores propostas que a gente tem aqui no nosso curso. Bom, e aí é legal que você entenda se esse curso ele é mesmo para você. E embora eu tenha apresentado toda essa proposta, pode ser que exista alguma dúvida dentro de você. E aí eu quero te convidar a ler comigo alguns comentários de pessoas que foram nossos alunos em 2025. Vê só o que a Karina diz pra gente. Me matriculei no Conte pela metade de maio. Antes disso, minha redação era super engessada mesmo. Eu usava o modelo pronto, travava sempre que tentava colocar minhas ideias no papel. E sinceramente, eu morria de medo de temas que não se encaixassem no meu roteiro. Quando entrei no Conte, isso começou a mudar. As aulas por eixo me abriram muito a cabeça e eu realmente passei a sentir que dava para escrever sobre qualquer assunto sem pânico. De novo, sem pânico. E o prof. Alan Patrick, nossa, ele fez muita diferença. Acho que foi a pessoa com quem mais eu falei no WhatsApp nessa época, porque sim, eu estou muito disponível para você ao longo de todo o ano. Então, se você quiser discutir as coisas, ver como melhorar, eu estou aqui para você. Então é importante que você entenda isso. Você não precisa ter aquele receio que você construiu na época da escola, de medo, de hierarquias, essas coisas. Eu tô aqui para você. E aí eu vou te ajudar nesse processo. Cada tema que eu mandava, ele estava lá respondendo, tirando dúvida, ajudando a construir meu raciocínio. Não era só uma correção de plataforma, era um acompanhamento de verdade. E isso pesa muito para quem quer 900+, com uma escrita mais criativa. Sair daquela redação toda travada, grudada em modelo, para finalmente conseguir escrever com mais naturalidade, independente do tema. E hoje eu tenho orgulho real do que eu escrevo. Claro, aqui ela está falando para redação, mas talvez você tenha dúvida ainda para matemática. Se liga no que a Mayara comentou pra gente. Sou aluna há 3 anos e sempre me torno mais fã do trabalho incrível realizado aqui na plataforma. A preocupação com a entrega, a busca incessante por melhoras e, claro, a parceria nessa caminhada tão desafiadora. Eu acredito e confio no trabalho dos professores. Sempre gostei de matemática, mas estudar matemática com a Alan é um evento. É lindo. E sim, você vai sentir isso também,
Porque é de uma empolgação tão grande discutir coisas dentro da matemática que você vai perceber que aquilo, na verdade, é um processo divertido. E que o seu resultado em matemática, o seu resultado em redação, ele é apenas uma consequência desse processo de divertimento que você vai viver aqui com a gente. Cada ano a prova, principalmente a do segundo dia, tem exigido mais domínio e agilidade na resolução. E nisso, nós do Conte somos bem orientados. O curso é completo e bem pensado. Ao passo que, se você se dispor e se comprometer, a aprovação se torna consequência. É preciso viver o Conte, acompanhando aulas, monitorias, arenas e o principal, estar ativo. Seja para esclarecer uma dúvida, seja para direcionar os estudos. Um conselho para a área de matemática e exatas. Vejam e revejam o curso de cálculo mental. É menos tempo, é menos cansaço, é tudo. A plataforma é completa, é só usar. Por fim, é muito bom ser Conte. Esse foi um comentário massa, né? Mas ainda assim, eu quero te apresentar esse comentário aqui da Adelane. De alguém que já amava matemática, né? Eu já amava matemática, mas foi um balde de água fria ver que o meu básico em matemática precisava de muitos reajustes, como cálculo mental, que fez eu avançar bastante. Acho que a parte linda de ver matemática com Alan é que ele gosta tanto e sabe ensinar de uma forma tão simplificada que eu via pessoas que entendiam e estavam bem com isso, mesmo não gostando tanto assim da disciplina. É uma matemática diferente, com muitas perspectivas que adaptam com o modo de aprender de cada aluno que o Conte trabalha, cria um laço, um vínculo onde a gente se sente confortável em dizer não sei, não entendi. E ver o Alan explicando de N formas, respeitando que cada um tem seu tempo e sua maneira de entender. É bom demais. A gente sai tão satisfeito em ver a disposição em esclarecer as dúvidas que fazem tanta diferença. Foi um divisor de águas ao ter surpresas com as arenas, revisões, cálculo mental. É tudo tão bem pensado e organizado, não tem como não sair com a base firme para poder avançar em algo mais complexo. E isso é outra coisa que o Alan me ensinou a valorizar. Uma boa base do básico me faz melhor em coisas mais difíceis. Conte é muito autêntico e cuidadoso com a gente em detalhes que eu nunca me atentei. E era justamente o que eu precisava. Isso acontece, gente, porque eu sou uma pessoa que valoriza muito o seu processo. Eu sou uma pessoa que viveu o processo que você está vivendo agora. Eu fui vestibulando por muitos anos, eu enfrentei as dificuldades que você enfrentou, eu enfrentei os medos que você enfrentou, eu enfrentei os receios que você teve, e para cada uma dessas barreiras que eu encontrei, eu tentei pensar uma solução diferente na minha época, soluções que agora eu trago para vocês. E aí no começo, poxa, vai ser difícil, óbvio que vai, né? Não tem por que eu mentir para você. Vai ser difícil porque vai ser desconfortável. Você vai ter que aprender a viver no desconforto para que então o conforto apareça. Você vai ter que entender que algumas dificuldades existem, que elas serão um pouco difíceis de serem ultrapassadas, mas que depois disso a caminhada fica muito mais leve. E aí é isso que eu quero que você vivencie aqui no Conte. Eu quero que você entenda que esse vai ser um processo árduo, que esse vai ser um processo difícil, mas que ele vai ser divertido, que ele vai ser bonito, e se você se permitir, ele vai ser engrandecedor também. Esse processo aqui é um processo que, de novo, como a própria Adelane está dizendo, ele é autêntico e ele é cuidadoso. Ele é voltado para você, para que você não se sinta tão pressionado ao longo desse processo e ainda assim evolua muito, muito, da base ao mais avançado em conteúdo. Eu quero que você chegue o mais preparado possível em cada uma dessas áreas que a gente trabalha aqui. É essa a minha proposta para você, beleza? E aí, eu tenho que te perguntar, você quer aprender de verdade e não depender da sorte? Você quer isso realmente? Você quer ganhar agilidade, ser mais estratégico, pontuar mais nas provas? Você quer parar de ter medo de um tema X na redação e diminuir também essa ansiedade pré-prova? Você é louco ou louca suficiente para desafiar a si mesmo e encarar esses próprios medos? Você quer nadar contra a maré dos modelinhos prontos e aprender a interpretar o mundo? Você está disposto a abdicar de alguns caminhos para viver o Conte? Nossa, lá, abdicar... Sim, gente. É importante que eu seja sincero com você nisso. Porque você vai viver um processo, que é o processo do vestibular. E esse processo do vestibular, ele é extremamente desafiador. Você precisa, sim, ter mais horas de estudo. Você precisa, sim, enfrentar alguns medos que você tem. Você precisa, sim, errar bastante e procurar melhorias
em cima desse erro para que você não erre mais. E para fazer isso, você precisa abdicar de algumas coisas. Então, não dá, quando você tem um sonho muito grande, de você viver todas as outras vidas que você viveria se você não fizesse o processo do vestibular, percebe? Então você precisa sim abdicar de algumas coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ficar enfornado 24 horas dentro de um quarto para você ser aprovado. Isso não precisa. Mas há necessidade que você tenha uma dedicação em cima disso. De que você enfrente os medos, de que você procure a gente, que você converse, de que você mostre as suas dificuldades, para que a gente possa te ajudar o mais rápido possível a melhorar essas coisas, a aumentar as suas habilidades, a te tornar um estudante melhor, mais autêntico, mais criativo, mais seguro das próprias respostas. E aí, se você não estiver disposto a abdicar de alguns caminhos, vai ser difícil para você, beleza? Mas se de repente você estiver disposto a tudo isso, se você se identificou também com aqueles depoimentos, se você quer viver isso também, se você quer evoluir de verdade, eu garanto que o Conte, ele é para você. Porque é para você que ele é pensado. E é lógico que você deve estar se perguntando quanto que deve estar custando tudo isso, quanto que vai sair todo esse trabalho, toda essa entrega que a gente tem. Então deixa eu te apresentar algumas coisas que você vai ter em 2026. Bom, você vai ter o curso de matemática básica, eu disse para você que ele está atualizado. É um curso que a gente não vende, ele é exclusivo dos nossos alunos. O curso de cálculo mental é um curso que a gente não vende também, ele é exclusivo dos nossos alunos. O extensivo matemática, que no preço de 2025 está R$ 797. O extensivo de redação, que no preço de 2025 está R$ 897. A Arena Enem, que no preço de 2025 está R$ 497. As provas dos simulados, que nós não vendemos. A revisão integrada ao longo do ano, que a gente oferta aqui a R$ 297. Os grupos de monitoria para você conversar, tirar dúvida com a gente qualquer dia da semana, que a gente não vende, ele é exclusivo dos nossos alunos. E os encontros ao vivo, que também são exclusivos dos nossos alunos. Então tem toda essa entrega e mais algumas outras garantias que vocês vão ter ao longo desse ano e algumas atualizações, que eles são exclusivos dos nossos alunos. Tudo isso somado dá um total de R$ 2.488. Isso só das coisas que tem precificação, né? Algumas coisas nem valor tem. Então a gente não entrega para todo mundo. Então tudo isso sai por R$ 2.488. Mas nesse período aqui a gente está numa oferta promocional de R$ 2.488 por 12 vezes de R$ 114,49, né? Até 12 vezes, se você quiser fazer em menos parcelas, você pode fazer também. Ou então R$ 1.107 à vista, beleza? Mas olha, eu acho que você merece ainda um presente, né? A gente tá em clima de Natal, é o mês de dezembro. E aí, como a gente tá em clima natalino, eu tenho ainda um presente para você. Se você usar o nosso cupom Conte Natalino, o nosso combo ele sai por 12 de R$ 103,04 ou à vista em R$ 996,30. Essa promoção, para que você tenha tempo de pensar realmente e tirar algumas dúvidas, vai até 25/12. Então, como eu disse, a gente é muito cauteloso com você. Eu não quero te forçar a uma promoção forçada de, nossa, vai acabar muito rápido. Não, eu quero que você realmente converse com a sua família, entenda como vai ser seu ano, entenda como vai ser a sua entrega, entenda como vai ser a sua disposição. Se tiver alguma dúvida quanto a material, como a nossa proposta de ensino, você pode falar diretamente comigo. Então é só me chamar nas redes sociais, nos contatos, tranquilo. E até o dia 25/12, se você usar o nosso cupom ou o cupom de nossos parceiros, você vai ter esse desconto e você pode pagar isso daqui. É uma oferta assim indecente do tanto que a gente está entregando por um valor tão baixo, né? E podendo ser parcelado aqui em valores ainda menores. A única coisa que eu vou pedir de você é que se você entrar com a gente, você se dedique de verdade, porque eu vou cobrar isso de você. Então, se você tiver interesse, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui na nossa página mesmo, ou se você tiver recebido esse material, basta você clicar aqui no nosso pro Conte 2026 eu vou, que você vai ser direcionado diretamente para a nossa página. Beleza? Então é isso. Espero vocês em 2026 com muitas novidades além do que eu estou apresentando aqui. Beleza? Então, bons estudos, boa competência, boa disciplina para todo mundo. Eu aguardo você.